A paz, Senhor Jesus! Nós estamos aqui com o canal Bancada Bíblica. No vídeo de hoje nós falaremos sobre qual é a sua identidade. Mas antes nós vamos aqui mandar o abraço dos nossos amados amigos que fortalecem o canal. Desde já quero dizer, você que é novo no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe. Queremos aqui deixar um abraço bem apertado para a Maria José Santos Silva. Um abraço, que Deus te abençoe. Davi Francisco, que Deus abençoe, um abração aqui do Bancada Bíblica. Também quero mandar um abraço para o nosso amigo Jailson Santos, que Deus te abençoe. Daiane Chaves, que Deus abençoe, um abraço aqui do canal Bancada Bíblica, muito obrigado a vocês por fortalecer o canal. Também quero mandar um abraço para os filhos do Alan Amaral, o Nicolas, a Lohane, Vitória e o Alan Júnior. Um abraço para vocês. Também um abraço aqui ao Ícaro Micaias. Ícaro, um abração, que Deus abençoe. Muito contente com vocês aqui. E também um abraço para a Karen Soares. Que Deus abençoe. Um abração do Bancada Bíblica para você. Josefa Maria, lá da Bahia, Itabuna. Que Deus abençoe, irmã Josefa. Um abração aqui do Bancada Bíblica. Também um abraço para o Cleisiano. Cleisiano, um abraço, que Deus te abençoe. Oliveira, que Deus abençoe. Se você quiser receber um abraço aqui do canal Bancada Bíblica, deixa aí nos comentários. Eu quero um abraço. E desde já queremos dizer, fique conosco durante o vídeo. Estaremos sorteando caneca personalizada Bancada Bíblica. Amém? O nosso texto base de hoje se encontra em Daniel, capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. Daniel 1, do verso 1 ao verso 8 diz assim: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvessem defeito algum, formosos de aparência e instruídos em todas as sabedorias, sábios em ciências e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, por porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos e pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Belsazar, o de Ananias, o de Sadraque, o de Misael, o de Mesaque, e o de Azarias, o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. No Brasil, a identidade é marcada pelas suas digitais. Não só no Brasil, mas como toda parte do mundo. Esse documento, que se chama RG aqui no Brasil, ele tem a sua marca, a sua característica, de maneira que outra pessoa pode até colocar lá a digital, mas não vai bater, não vai ser a foto, não vai ser a numeração, porque cada um tem a sua identidade.
vamos ver que nós estamos falando aqui da identidade em Deus, identidade em Cristo, como servos de Deus, como cristão, como aqueles que aceitaram o senhorio de Cristo para a sua vida, tem uma identidade. Tem uma identidade. Essa identidade não é mais o que eu penso, não é mais o que eu quero, não é mais o que eu sou. Cristo o é em mim. Vejamos então que no texto ao qual foi lido aqui, de Daniel, sistema babilônico de tratamento daqueles que eram seus adquiridos, seus escravos, eram aqueles que que os babilônios eram sobre essas nações. Eles faziam duas coisas. Primeiro, tiravam essas pessoas da sua terra. Segundo, não permitiam que essas pessoas falassem sua própria língua materna, língua natal, de maneira que as pessoas tinham que aprender. A língua do império era o aramaico, tinha que falar o aramaico, não poderia falar a sua língua natal. E o sistema aqui de acabar com a sua identidade é exatamente essa: roubar suas características, roubar aquilo que é teu de fato. O que marca que nós somos brasileiros? A terra. De maneira que essa região, as fronteiras, que denomina o território brasileiro. Nasceu nesse território, então você é brasileiro. Então arrancar a identidade era o quê? Tirar você da terra, daquilo que é a sua identidade. Vamos ver que o sistema de tratamento dos egípcios era opressor. Eles queriam exterminar. Vocês são escravos, vocês não têm identidade, e oprimia. Mas quanto mais eles eram oprimidos, mais eles cresciam. O sistema babilônico é tirar tudo que você tem, tirar suas características, introduzir você na terra dos caldeus, de maneira que você se sentisse em casa, de maneira que você se sentisse como um deles. E a palavra de Deus, a qual nós lemos, vem dizendo que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. E posteriormente nós vamos estar falando acerca dessa não contaminação. Maravilha. O apóstolo Paulo disse assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo, ele dá a sua identidade. Ele dá a sua identidade. O sistema farisaico, ele reconhecia o apóstolo por Saulo, mas a sua identidade, aquilo que levou ele a ser conhecido diante das nações, foi aquilo que ele ganhou de Cristo. O selo. Ele disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a identidade de Paulo é Cristo. Cristo é a nossa identidade. Quando falamos da identidade, precisamos nos identificar aquilo que somos, de onde viemos e para onde vamos. Quando falamos da identidade, precisamos entender que Cristo, ele tem que ser o nosso cerne. Cristo, ele é tudo para nós. Olha Romanos 8, verso 1, diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, o mesmo apóstolo, ele está dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. A sua identidade tem que ser Cristo. O seu viver tem que ser Cristo. Ainda que o mundo seja contrário à minha identidade. Eu sou contra os cristãos. Você pode até ser contra os cristãos, mas a minha identidade é Cristo. Eu vivo Cristo, eu durmo com Cristo, eu amanheço com Cristo, porque eu vivo Cristo. E olha que Paulo disse: o morrer para mim é ganho, mas o viver para mim é Cristo. É Cristo em todo momento. Cristo, ele é a minha salvação. Cristo, ele é... Gálatas, capítulo de número 2, verso 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O apóstolo está dizendo, a minha identidade é Cristo. Eu morri com Ele na cruz. Eu fui crucificado junto com Ele. Daqui para frente é uma nova criatura, é um ser novo. Olha isso. Então, quando falamos da identidade, falamos diretamente da representação de Cristo. Eu vivo Cristo. Vamos ver que a questão de não se contaminar, no verso de número 9, Deus deu graça a Daniel diante daquele que seria o seu tutor, diante daquele que seria o seu cuidador. Deus deu misericórdia a ele, no verso 9 do capítulo 1 de Daniel. Vamos ver que no capítulo 3, Daniel, o tempo se passou, o rei fez um decreto, levantou uma estátua de ouro e disse, todos têm que adorar, essa é a lei. Se não adorar essa estátua de ouro, vão ser lançados na fornalha. Só que no passado, os 3 amigos de Daniel, Misael, Azarias e Ananias, estavam também naquele propósito de não se contaminar, porque eles tinham uma identidade, porque eles tinham um compromisso. Que compromisso era esse? Compromisso com Deus. E compromisso com Deus funciona dessa forma, tá? O quê? Eu não sou pelo que eu tenho. Eu não sou por aquilo que tenho. Eu não sou por aquilo que exerço. Eu tenho que ser por aquilo que o meu Deus é. Por quê? Se você é por causa que você tem, tira isso de você, você deixou de ser. Você só é servo de Deus, só é cristão por aquilo que você tem. Vamos ver também o Jó. Quando foi tirado tudo dele, ele continuou sendo reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Quando foram lançar os jovens na fornalha, a fala deles foi para o rei. O rei disse, quem pode livrar vocês da minha mão? Ó rei, ainda que o Senhor nos mate, ainda que o Senhor tire a nossa vida. E o que é mais de precioso para uma pessoa do que a própria vida? Vamos ver que foram lançados na fornalha, mas ainda assim não puderam tirar a sua identidade. Por que não puderam tirar a sua identidade? Porque a identidade de um cristão, a identidade de um servo de Deus, a identidade daquele que serve a Deus não está relacionada naquilo que ele tem ou que o rodeia, a situação que o rodeia, a circunstância que o rodeia, mas está relacionado naquilo que é melhor sobre ele. E o que é melhor sobre ele? Deus, presença de Deus, glória de Deus, poder de Deus, convicção a Deus, ainda que me mate. Eu não vou adorar outro Deus que não seja o Deus verdadeiro. Vamos ver José. José estava na casa do seu pai, fazia o bem ao seu pai, caminhava bem com o seu pai. Os seus irmãos arrancou José da sua família. Os seus irmãos jogou José na cova. Os seus irmãos vendeu José como escravo. José continuou sendo, não tinha mais a túnica, não tinha mais o pai, não tinha mais a sua liberdade, agora é escravo, e José continuou sendo o mesmo. José agora está na casa de Potifar. A mulher tentou atacar, a mulher tentou fazer aquilo que não era devido com ele. Por causa da sua identidade, ele correu, fugiu, foi preso. Lá na cadeia, José sem a sua liberdade por 2 vezes, porque agora ele é um escravo preso. Mesmo sendo escravo preso, ele não deixou a sua identidade, porque a identidade de um cristão não está relacionada naquilo que ele tem. Está relacionada naquilo que é sobre ele. E aquele que é sobre nós é Cristo. Então, José não deixou de ser aquele que ele era. O que ele era? Aquele que andava com Deus, estava perto de Deus, caminhando com Deus. Então, quero dar aqui um conselho a ti. E o conselho é esse. Não deixa a tecnologia do tempo presente, não deixe a pandemia, não deixe as novidades desse século presente roubar sua identidade. Não deixe as situações e as circunstâncias, a morte, tomar a sua identidade. Cristo é muito melhor. Cristo é muito maior. Cristo é aquilo que nós temos de melhor. O que me aconteceu de melhor foi Cristo ter me aceitado. O que me aconteceu de melhor foi Cristo ter me amado.
O que me aconteceu de melhor foi Cristo se importar comigo e mudar a minha história. Isso foi o melhor que me aconteceu. Não deixe nada que te rodeia roubar a sua identidade, a presença de Deus de você. A identidade, ela tem que ser reconhecida pelos que estão de fora. As pessoas de fora têm que enxergar de fato quem você é. Qual é a sua identidade? Eu me recordo de um texto bíblico. A Bíblia diz que Eliseu ele ia passando e a mulher ela dá característica da sua identidade. Ele é um homem, ele é um santo homem de Deus. Isso é característica de Deus. Isso é porque a Bíblia diz que Deus ele é santo. Quando vira o quarto homem na fornalha, diz ele tem a semelhança do filho do homem, que é Deus. E Deus, ele é o santo homem de Deus. Isso é característica da sua verdadeira identidade. Quando o rei Nabucodonosor ele sitia Jerusalém e leva os utensílios e também os jovens, uma das características que ele vai querer tirar imediatamente é o nome dos jovens. Para quê? Para que ele não para que eles não lembrassem mais do seu passado. Dali para frente, eles pudessem ser escolhidos para fazer funções dentro do palácio. Porém, não mais como o Daniel, não mais como o Ananias, não mais como o Azarias, mas como o Belsazar, mas como o Sadraque, mas como Abednego. Ou seja, a sua identidade está sendo roubada. E eu quero abranger esse assunto aqui agora, porque isso tem feito a gente perder a nossa identidade, principalmente os jovens hoje que estão no mundo. Hoje já não se chama mais pelo nome, hoje é pelo apelido. Perdeu a identidade. A gente conhece uns que apelido desde novinho é Pi, o outro é Palito, e assim vai, porque isso eles ganharam do mundo, ganharam do projeto que não é de Deus. Então isso é perca da identidade. Se você pergunta o nome, não sabe qual é o nome. As pessoas não conhecem pelo nome, conhecem pelo apelido. A identidade, isso é o mundo é a Babilônia. A Babilônia ela tem feito isso com muita gente, tem trocado. E dentro das escolas hoje, está dessa forma. Hoje já não chama mais o aluno pelo nome, é o apelido. Não estou falando do professor, estou falando um com o outro, um aluno com o outro. Isso é conhecido pelo apelido. Então precisamos tomar esse cuidado. Não podemos perder a nossa identidade. Ainda que a Babilônia esteja sitiando a Jerusalém, mas que possamos permanecer com a Jerusalém dentro de nós até que Cristo volte. Porque não podemos nos contaminar com o manjar do rei. Ou seja, a nossa identidade, ela é Cristo. Cristo. Quem olhar para mim tem que ver Cristo. Quem me ouvir tem que sentir Cristo. Quem olhar a minha forma tem que ver Cristo. Porque eu estou tomando agora a fala de Paulo. Ele disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora o meu andar não é mais o andar do William antigo, agora é o andar de Cristo. O meu olhar agora não é o olhar antigo, é o olhar de Cristo. Olha o que o texto bíblico diz. Já não tenho mais a mente cauterizada. Isso é identidade. A minha mente agora é a mente de Cristo. Cristo. Ou seja, isso é maravilhoso. Você tem a mente de Cristo, você pode andar igual a Cristo, você pode fazer o que Cristo fez, porque Ele determinou isso. Ele diz, eis que vos dou poder para fazer coisas maiores do que eu fiz. Isso é carregar a identidade de Cristo, é viver Cristo. Então nós estamos aqui, irmãos, como tochas de Deus, como caminho do Senhor para a tua vida. Sejamos, pois, servos de Cristo. Precisamos viver mais a Cristo. Vamos deixar a Babilônia morrer e vamos deixar agora o Espírito de Deus agir para que Cristo possa viver dentro do teu coração, dentro da tua alma, e que você possa ter a tua verdadeira identidade marcada. Oh, maravilha de Deus! Vamos ver isso aqui no tempo de hoje, com tudo isso que nós estamos falando aqui, e o que o sistema mundano hoje é parecido com o da Babilônia. Você está aqui, você é terreno. As pessoas, servas de Deus, estão até esquecendo do céu. Não tem mais saudade do céu, desejo da presença, das coisas do céu.
Vamos ver uma coisa, tem pessoas até militando, tem pessoas que são cristãs e já estão gostando do movimento feminista, movimento satânico. Estão gostando do movimento LGBT, a homossexualidade, sendo simpatizante da causa LGBT, homossexualidade, do movimento satânico feminista. Nós, com identidade cristã, temos um posicionamento, somos contrário a todo tipo de prática que vai contrário às Sagradas Escrituras, à Bíblia Sagrada, sabe por quê? Ainda que me mate, não vou conseguir roubar a minha identidade. Ainda que me mate, não vou conseguir roubar o meu posicionamento. Ainda que me mate, não vou conseguir arrancar de mim aquilo que Deus me deu. Sabe o que Deus me deu? Vida, me tirou das trevas e me colocou na sua maravilhosa luz. Ainda que me mande para a prisão, não vou conseguir roubar de mim minha identidade. Ainda que tente me jogar na fornalha, não vou conseguir roubar de minha identidade. Eu quero dizer uma coisa para vocês esse dia de hoje. Seja aquilo que Deus quer que você seja. Seja santo homem de Deus, santa mulher de Deus. Sirva a Deus de todo o seu entendimento, de toda a sua mente, de todo o seu coração, de todas as suas forças, de tudo que você é. Sirva a esse Deus maravilhoso. Aí a palavra de Deus vem dizendo, Belsassar, que reinou no lugar de seu pai, tem uma mão. A palavra de Deus vem dizendo que uma mão, uma festa de Belsassar, escreve na parede. E alguém pergunta, quem pode decifrar isso? Quem pode decifrar isso? Aí se lembram, os anos já se passaram, Daniel já não tem a mesma idade do início. Aí pergunta, você ainda é o mesmo do passado? Aí Daniel diz, sim, sou. Que o tempo passou, o rei mudou, o sistema mudou, mas ele continuou sendo a mesma pessoa. Aí cai o Império Babilônico, levanta os medos e os persas, o rei Dário. O povo induz o rei Dário lá a fazer uma estátua, então se quer adorar aquela estátua. Aí vamos ver que quando encontra Daniel, ele está fazendo a mesma coisa do início. O que ele está fazendo? Servindo ao seu Deus, orando. Porque ele não perdeu a sua identidade, mesmo com o passar dos anos. Isso demonstra para nós que nós precisamos ter identidade. E identidade não é você ser uma coisa dentro e outra fora. É você ser a mesma aqui, e a mesma lá, e a mesma acolá. Em todo lugar, Gutierrez é Gutierrez, o William é William. Isso é identidade. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Porém, agora nós iremos fazer o sorteio da caneca personalizada do Bancada Bíblica. Nós anunciamos no nosso último vídeo, nosso penúltimo vídeo, que nós iríamos sortear uma caneca do Bancada Bíblica. Porém, um dos nossos amigos falou, pastor, William, pode sortear 3 canecas, então vai ser sorteado 3 canecas. Exclusiva. Vão ter 3 ganhadores. Então um dos nossos amigos aqui que vão patrocinar esse negócio vai ser bênção de Deus. 3 pessoas vão ser o ganhador do caneca do Bancada Bíblica. Nesse momento nós vamos ao sorteio. Agora nós conheceremos os 3 vencedores da caneca Bancada Bíblica. E os vencedores da caneca Bancada Bíblica são Linda Alencar, Rosimeire Silva e Maria Onice. Maravilha, que Deus abençoe. Até a próxima, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Amém.